Estamos de volta com tudo aqui e eu tenho aqui comigo o advogado Jefferson Almada. Bom dia, Jefferson. A gente vai conversar sobre o direito trabalhista, né? E para começar eu tenho uma pergunta aqui para você. O que é a convenção coletiva de trabalho? A convenção coletiva de trabalho, ela é um instrumento no qual os sindicatos, tanto o dos empregados quanto o patronal, criam um instrumento normativo que garante mais direitos aos empregados, além daqueles previstos na lei. Então, por exemplo, a Constituição e a CLT prevê um adicional de horas extras no percentual de 50%. A convenção coletiva acaba aumentando esse percentual, às vezes, num acordo entre empregador e empregado, para que se beneficie certas categorias para 60%, 70%, até 80%. Além de direito a cestas básicas, ticket de alimentação, enfim, são alguns direitos não previstos na lei que a convenção prevê. Entendi. E qual, no Brasil hoje, é a jornada de trabalho máxima permitida? A jornada de trabalho no Brasil ela é de 44 horas semanais ou 8 horas diárias. Um ponto importante só a observar nisso, Paulo, e aos telespectadores, é que, e até as próprias empresas, é que existe algumas categorias que trabalham de segunda a sexta-feira. E se você fizer a jornada de segunda a sexta-feira de 8 horas, a empresa vai estar, o trabalhador estará cumprindo uma jornada de 40 horas, observando as 8 horas diárias. Então é importante que se faça acordo com o sindicato no qual o empregado compense essas 4 horas que seria do sábado durante a semana. Porque o que ocorre nessa situação? Se o empregado trabalhar além das 8 horas diárias, a empresa vai ser obrigada a pagar horas extras para ele. Então é importante que se faça. E, normalmente o que se faz hoje, algumas categorias que trabalham de domingo a domingo, que hoje tem muitos shoppings e tudo, eles procuram fazer uma jornada de 7 horas e 20 minutos, que aí dentro da semana de 6 dias trabalhados, porque todo empregado tem que ter um dia da semana de folga, preferencialmente aos domingos, né? Então ele conseguiria fechar 7 horas e 20 e consegue fechar essa jornada de 44 horas semanais. Sendo 8 horas o trabalho, de segunda a sexta teria que ser 8 horas, vão dar 40 horas, as 4 horas cumpriria no sábado, que normalmente isso ocorre no comércio. Eu entendi. E uma pergunta, se ele trabalhar mais que essas 8 horas e ainda assim não completar 44, conta como hora extra? Se trabalhar mais de que durante a semana, sim, vai contar como horas extras, porque ele ultrapassou a jornada de 8 horas diárias. O problema é que a lei ela diz 44 horas semanais ou 8 diárias. Ou 8 diárias. Se ele ultrapassou, ele trabalhou 9 horas, ele vai ter direito a 1 hora todos os dias de trabalho, de horas extras. E todo empregado que trabalha mais que 44 horas semanais tem o direito à hora extra? Tem direito à hora extra. E aí o percentual dessas horas extras, e aí vem a convenção coletiva. Na lei é 50%, mas as convenções coletivas que acabam criando uma situação além do que a lei previu, então, e beneficiando o empregado. E aí ele passa a ter direito ao adicional que está previsto na convenção. O empregador, ele é obrigado a dar um intervalo de almoço para os empregados? É obrigado a dar esse intervalo, e esse intervalo tem que ser obrigatoriamente de 1 hora. Horário, intervalo menor do que 1 hora enseja no pagamento de 1 hora extra ao empregado com adicional de 50%. Isso é previsto pelas orientações jurisprudenciais dos tribunais. Tá? Então, o empregado é obrigado a ter o intervalo de 1 hora e não menos que isso. Pode ocorrer, Paulo, de ter uma flexibilização 5 minutos para mais ou para menos, mas o intervalo, a Justiça do Trabalho até não questiona muito essa questão se tem 5 minutos, 2 minutos de diferença, mas a obrigação é de 1 hora. O Ministério do Trabalho exige 1 hora. Se houver uma fiscalização de uma empresa da qual constata que nos cartões de ponto tem 59 minutos, a empresa será penalizada administrativamente.
Entendi. E se o funcionário escolher não ter essa 1 hora de almoço, ele talvez possa sair mais cedo ou entrar mais tarde? Isso é inegociável. Se então a empresa faz isso e acontece às vezes o empregado, eu preciso sair mais cedo, vou levar meu filho na escola, alguma coisa. Se a empresa conceder, ao final do contrato de trabalho, se o empregado quiser reclamar isso na justiça, olha, eu não recebia esse intervalo, no primeiro intervalo era de 40 minutos, de 30 minutos, de 50 minutos, ou eu compensava isso, a empresa será obrigada a indenizar o empregado com 1 hora a mais, com adicional de 50%, com 1 hora extra por dia, mais adicional de 50%. Entendi. E no caso, a empresa diminui o serviço do empregado, ele passa a ganhar menos. É como se eles estivessem forçando ele a pedir demissão. O que tem que ser feito? Então, o salário é irredutível. Se a empresa diminui o serviço do empregado, ela é obrigada a manter o salário do empregado. Uma situação que ocorre, havendo essa situação, o que o empregado pode fazer é uma rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é a rescisão indireta? É quando o empregado denuncia à Justiça do Trabalho que o contrato dele está sofrendo algumas variações, da qual o patrão está fazendo com que ele, forçando ele a pedir demissão, quando na verdade ele não quer. Então ele ingressa com uma ação mesmo trabalhando. Ele ingressa com uma ação de justiça, denuncia o fato ao juiz e a partir do momento em que ocorre a primeira audiência já está rescindido o contrato de trabalho, ou ele pode, a partir do momento que ele protocolou a ação na justiça, já não mais ir ao trabalho e denunciar esse fato ao juiz. Isso ocorre quando há atraso no salário, quando o patrão começa a tomar certas medidas que são contrárias ao que foi pactuado no contrato de trabalho. E agora a gente tem uma pergunta da telespectadora Ana Paula Guimarães, de Cachoeira Paulista. Ela diz: seu irmão tem 17 anos de contribuição no INSS e já faz 8 anos que não paga. Ele consegue aposentar por idade? Se você quiser participar também, igual a Ana Paula fez, liga aqui pra gente no 12 3126 4000 ou manda um WhatsApp pelo 12 99783 9930. Paulo, essa mudança da aposentadoria, assim, teria que só saber desse ouvinte quanto tempo ele tem. Ele tem 17 anos de? 17 anos de contribuição no INSS. 7 anos de contribuição. Houve uma mudança agora com relação ao INSS, porque hoje a situação do INSS, por conta disso, tem que ter uma somatória do tempo de contribuição com a idade. Então eu acredito que por conta dessa mudança ele ainda não faz justo, mas teria que fazer um cálculo disso, aí é uma coisa mais específica que não dá nesse momento para saber exatamente se teria ou não, mas acredito que por conta da mudança que houve na legislação recente não teria direito ainda. Ok, Ana Paula, respondida a sua pergunta, obrigado por participar. Agora, quando que o empregado adquire o direito de férias? As férias é concedida ao empregado a cada 12 meses de trabalho. Isso é importante até observar, Paulo, porque assim, o empregado, a partir do instante que ele completa 12 meses na empresa, ele tem direito a 30 dias de férias. Isso se ele não houver faltado, existe também no artigo 130 CLT, algumas regras com relação ao período que ele vai conceder. Se tiver menos de 5 faltas injustificadas na empresa ao longo de 12 meses, ele tem direito a 30 dias de férias. Essas férias, ela é concedida pelo empregador, é o empregador que determina o dia das férias, e ela tem que ser concedida dentro do período dos outros 12 meses trabalhados. Então, essas férias, o empregador tem que comunicar ao empregado com 30 dias de antecedência e para que o empregado possa se programar dessas férias. Então, o empregado, a cada 12 meses de trabalho efetivo na empresa, ele tem o direito de gozo de 30 dias. E a partir de que momento a trabalhadora gestante não pode mais ser demitida? Isso aí também é uma situação interessante que ocorre muito com as empresas e é importante também. A partir do momento da confirmação da gravidez, ela já adquire direito à estabilidade, a gestante. E hoje em dia, até dentro do contrato de experiência, a gestante não pode ser demitida. Se dentro do contrato de experiência, que antigamente ela não, como era experiência, era um contrato por prazo determinado, a legislação entendia
que por ser determinado não adquiria a garantia. Hoje não é mais essa situação. Hoje, mesmo dentro do contrato de experiência, ela tem direito à estabilidade e essa garantia começa a partir do momento em que há a confirmação da gestação. E no caso de uma funcionária estar em período de experiência e ficar grávida, ela também tem esse direito à estabilidade? Ela tem direito à estabilidade, como eu lhe falei. Ela estando na experiência, mesmo estando na experiência, o contrato dela fez um contrato de 45 e vai renovar por mais 45, ou um contrato de 90 dias, ou um contrato de 60 com a empresa. Engravidou nesse período. A empresa vai ter que transformar o contrato por tempo determinado, porque ela vai continuar na empresa trabalhando. Aliás, a empresa pode demitir, Paulo, é uma situação. Porém, a partir do momento que a empresa resolva demitir, ela tem que garantir os salários dessa empregada durante todo o período gestacional, até 5 meses após o nascimento do filho. E você aí de casa, não esquece que, se quiser, pode participar. Liga aqui pra gente no 12 3126 4000 ou manda um WhatsApp pelo 12 997 83 9930. Agora vamos falar sobre trabalho noturno. Quando se configura o trabalho noturno e qual é o adicional devido pelo empregador? Tá. O trabalho noturno é aquele que a legislação trabalhista diz que é aquele trabalho que ocorre nos trabalhadores urbanos das 22 horas às 5 da manhã. E pela lei, e aí é importante a questão da primeira pergunta, que foi a convenção coletiva, pela lei, ela prevê um adicional de 20%, a CLT prevê um adicional de 20%. Mas as convenções coletivas às vezes prevêem adicional noturno de um percentual maior, de 25%, 30%. Então a empresa tem que cumprir aquilo que está dentro da convenção coletiva, que a norma mais benéfica ao empregado é que prevalece. Então o que ocorre nessa situação? Esse adicional também, de que é das 22 às 5 horas, existe entendimentos de que esse adicional se estende até o término da jornada do empregado. Então se ele trabalha das 11 até às 6 da manhã, esse adicional antigamente vai começar das 11 às 5, não é mais. Ele vai se estender até o final da jornada dele. Se ele trabalha até às 6, até às 6, até às 7, até às 7 da manhã. E quando que considera-se que um empregado abandonou o emprego? O abandono de emprego ele ocorre quando o empregado deixa de comparecer e comunicar na empresa por mais de 30 dias. É uma pergunta interessante colocar também isso, porque antigamente, as empresas publicavam no jornal que o empregado está ausente por mais de 30 dias, tem que comparecer à empresa. Só que nenhum empregado lia o jornal. Hoje exige-se que se faça a comunicação para o empregado por escrito, e normalmente isso ocorre através de uma notificação, uma carta, que a empresa encaminha via correio. É importante também observar, Paulo, que às vezes a carta vai pelo correio, mas as empresas não colocam o nome da pessoa, porém ela não coloca em mão própria. E aí quem acaba recebendo é um parente, e aí isso não caracteriza o abandono, porque o empregado tem que estar ciente de que a empresa está convocando ele ao trabalho. Se ele convocado, decorreu os 30 dias, não compareceu, foi convocado para trabalhar pela empresa e não compareceu, a empresa pode já aplicar a demissão por justa causa por abandono. E o empregado simplesmente sumiu. O empregador ele pode se livrar das suas obrigações e efetuar o pagamento das verbas desse empregado? Sim, tem duas formas de se fazer isso. A empresa ela pode fazer uma ação de consignação em pagamento na Justiça do Trabalho, porque o credor não está para receber, ou ela pode fazer um depósito. Se o empregado tem conta bancária, e se os pagamentos dele é em conta bancária, fazer o depósito na conta bancária. Porque a lei, no artigo 477 da CLT, parágrafo 8º, diz que as verbas rescisórias têm que ser pagas dentro de um prazo legal. Assim, se o empregado ele está de aviso prévio, terminado o aviso, a empresa tem 24 horas para efetuar o pagamento das verbas rescisórias. Se a empresa indeniza o aviso prévio, ela tem 10 dias, a partir do momento que comunicou
a demissão. É importante observar que às vezes as pessoas dizem assim, mas não foi homologada a minha rescisão. A lei não fala em homologação. Algumas convenções coletivas prevêem uma multa em favor do empregado, caso a homologação não ocorra dentro do prazo legal. Mas a lei ela diz que tem que haver o pagamento. Então, se a empresa deposita esse valor numa conta bancária e se o empregado também não tem conta bancária, a empresa vai no correio, hoje existe o banco postal, ela pode ir lá e fazer através do banco postal o depósito. E aí a empresa já se exime, do pagamento dessa multa. E se você quiser participar, lembrando que é só ligar para a gente através do 3126-4000 ou mandar um WhatsApp pelo 12-997-83-9930. A gente está aqui com o advogado trabalhista Jefferson Almada. Qualquer dúvida que você tiver, manda para cá e ele responde para vocês. Bom, uma pergunta interessante aqui. O empregador pode tirar o empregado do cargo de confiança e, consequentemente, esse pode passar a ganhar menos? Pode, Paulo. Isso é uma situação, porque o próprio nome já diz, é um cargo de confiança. A partir do momento que esse empregado deixou de trabalhar nessa função, ele vai voltar à função de origem dele. E aí ele pode ganhar menos. Nessa situação pode. Não pode haver a redução do salário por término, como nós já conversamos, com relação à diminuição do serviço. Ele não pode deixar de ganhar, mas na função de confiança ele pode sim ter reduzido o seu salário. E em que hipóteses o empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem o prejuízo de salário? No caso de casamento, no caso de nascimento de filho, no caso de prestação de serviço militar, se ele vai ter que tirar um título de eleitor. Nessas situações, ele pode deixar de comparecer, que é uma falta justificável. Só que ele vai ter que comprovar para a empresa essa situação. Olha, casei, então eu estou levando meu atestado de casamento, que ele pode a certidão de casamento dele, meu filho nasceu, ele pode ficar 5 dias lá para cuidar, só que dentro, no caso de nascimento de filho, tem que ser dentro da mesma semana, ele pode se ausentar. A Maria Clara de Lorena mandou uma pergunta. Oi, Paulo, tudo bem? Fui acusada de roubo e demitida. O que devo fazer? Boa pergunta da Maria Clara. Essa questão da demissão, porque foi acusada de roubo, a legislação diz que só pode demitir quando ocorre sentença com trânsito em julgado. A não ser que haja uma prova inequívoca que aquele empregado praticou o furto através de testemunhas, haverá demissão por justa causa. Fora isso, simplesmente porque está sendo acusada, mas não há um indício, uma prova concreta, ela não poderá ser demitida. Pode acontecer dela não ser demitida e no curso do processo criminal ela ser condenada e essa sentença, depois dos recursos, ela tornar-se irrecorrível. Chegou ao final, ela foi condenada e aí ela pode ser demitida mesmo decorrido 2, 3 anos de trabalho após o fato. E no caso de um empregado que comparece bêbado no trabalho, ainda que só uma única vez, ele pode ser despedido por justa causa? Paulo, uma única vez, bêbado, se ele não tiver nenhum tipo de histórico dentro da empresa com relação a outras faltas cometidas, ele não pode ser demitido por justa causa. Aliás, assim, bom você colocar esse ponto, a questão do alcoolismo, a lei prevê, salvo engano, no artigo 483, letra F, eu não quero me bater muito em artigos aqui de CLT, mas alguns a gente acaba lembrando, ela diz que a embriaguez habitual, ela é passível de demissão por justa causa. Só que isso deixou de ser uma penalidade, tá, para a justa causa. Hoje em dia é considerado uma doença. Então a empresa, pela sua função social, ela deve tratar o funcionário. Então, ela não pode. Se ele comparecer um dia bêbado, não é passível de demissão. Agora, se ele comparece bêbado nesse dia, desrespeita um superior hierárquico, ele pode ser demitido. Não por estar embriagado,
mas pelo desrespeito superior, ou se ele pratica algum ato na empresa que seja contrário àquilo da empresa. A gente tem mais uma pergunta, o pessoal está participando bastante hoje. O João Paulo de Guará mandou a seguinte pergunta. Estou tendo que trabalhar de segunda a segunda, porque a empresa me acusa de estar devendo 200 horas. Eu não tô mais, estou sendo coagido. A situação, o João Paulo, também assim, isso não existe. Nós acabamos de falar, todo trabalhador, ele deve trabalhar 44 horas semanais com uma folga durante a semana. Essa folga, preferencialmente, tem que ocorrer o domingo, mas existem atividades, empresas que trabalham, como eu falei, que trabalham de segunda a segunda. Então ela pode fazer um rodízio da folga, ou vai ter uma escala da qual ele vai ter folga uma semana na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Só que mesmo dentro dessas empresas que trabalham de segunda a segunda, obrigatoriamente, por exemplo, vou falar um exemplo aqui do sindicato dos hotéis, dos restaurantes, né? Todo empregado tem que ter direito a uma folga pelo menos no mês. A lei determina de um domingo no mês. Ele tem que ter as folgas semanais e obrigatoriamente um domingo no mês ele é obrigado a ter folga. Então assim, se está acontecendo essa situação com o João Paulo, de trabalhar de segunda a segunda, porque a empresa está acusando que tem horas de dever, se não existe banco de horas na empresa, que é uma outra situação que teria que ter prevista, se tiver dentro da convenção a empresa poderia fazer, ele tá sendo prejudicado e pode buscar, na verdade ele está fazendo horas extras, porque ele não está tendo a folga dele semanal. E se a pessoa quiser abrir uma reclamação trabalhista, quais são os documentos necessários? Para se abrir uma reclamação trabalhista, você deve ter a carteira de trabalho, RG, CPF, cartão do PIS, olerite, se tiver olerite da empresa, comprovante de endereço, e aí procurar um advogado para que possa estar ingressando na Justiça do Trabalho e outros documentos que você possua, de repente dentro da relação do trabalho, que aconteceu. Se de repente você tem atestados médicos, alguma coisa que você deu durante, leve tudo isso para o advogado para que possa ingressar contando o fato para que ele possa preparar uma inicial. A Mariana de Lorena mandou a seguinte pergunta. Obrigado pela participação, Mariana. Me deram uma advertência verbal devido a dever horas, só que não me apresentaram um relatório. Devo assinar? Foi assédio moral, está um monte de gente na sala. Estava um monte de gente na sala. Mariana, a advertência verbal pode até ocorrer dentro da empresa. Só que assim, para que você possa ou venha a ser penalizada para a empresa, a advertência tem que ser escrita. Eu sempre oriento as empresas a qual eu trabalho para que, assim, se houver uma falta do empregado, ele seja advertido 5 vezes, depois tenha suspensão por mais 3 suspensões, para depois ocorrer uma justa causa. Se essa advertência ou foi verbal, pode acontecer. Se foi próximo de várias pessoas, ou pode ter ocorrido um constrangimento, não é caracterizador de um dano moral, né? Mas assim, pode acontecer, dependendo do que foi falado, se você se sentiu constrangido, se sentiu ameaçada, pode até pensar nessa situação de que ocorreu o dano. Isso aí depende da avaliação que vai ser feita na Justiça. Bom, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui pra gente no 3126, através do telefone 3126-4000, ou pelo WhatsApp, que eu gostaria que tivesse o número ali para eu ler. Lá, 997839930. Uma pergunta aqui que é muito frequente. O que fazer quando os salários estão atrasados? Então, se o salário está atrasado, entra dentro daquela coisa que eu também já falei, Paulo, com relação à rescisão indireta do contrato de trabalho. O empregado, ele pode, a partir do instante que está sofrendo algumas situações da empresa, denunciar o fato ao juiz e fazer uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Se há atraso no salário, é simplesmente fazer esse pedido de rescisão indireta
e denunciar o fato à justiça e será penalizado. Existem situações também, caso o empregado não queira ingressar com uma ação na justiça por conta disso, ele comunicar ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho, que com certeza a empresa será chamada a colocar junto a esses órgãos para que possa se reunir e tentar colocar em dia essa situação. E até quando o empregador deve pagar o salário? O empregador deve pagar o salário até o 5º dia útil de cada mês. Tá? Esse 5º dia útil, daquelas empresas que trabalham durante de segunda a segunda, conta-se também o sábado. E o pagamento das férias do empregado, ele deve ser feito quando? O pagamento das férias tem que ocorrer 2 dias antes do empregado sair no gozo de férias. Ele tem que sair nesses 2 dias. Esse pagamento tem que ocorrer dessa data. Com aquela comunicação, que a comunicação tem que ser 30 dias antes. Entendi. Senão ele não tem dinheiro para aproveitar as Exatamente. Quanto tempo o empregado tem para buscar os direitos na justiça depois que ele foi demitido? Então, da data da demissão, contando da data da demissão, o empregado tem 2 anos para reclamar o direito na justiça, para ingressar com a ação na justiça. Decorrido esses 2 anos, ele perde o direito. Ele não pode mais reclamar. Ele ingressando com essa ação dentro desse período, ele pode pleitear os últimos 5 anos de trabalho. Então, são situações. Ele tem 2 anos para reclamar, podendo pleitear os últimos 5 anos. Então, é importante isso, uma situação, Paulo, que pode acontecer, e às vezes alguns empregados ocorrem isso. O empregado trabalha 6 anos numa empresa, foi demitido. Ele, a partir do momento, se ele tiver algum direito de horas extras, como aconteceu um ouvinte agora que perguntou que trabalha de segunda a segunda, acho que se não me engano é João Paulo, e ele fica de segunda a segunda trabalhando durante 6 anos, direto, ele tem condição de pleitear na justiça os direitos dele de horas extras. Só que ele foi demitido da empresa e levou 1 ano para ingressar com essa ação. A cada dia que passa dele deixar de entrar com essa reclamação, ele perde o direito de 1 dia lá atrás, porque só pode reclamar os últimos 5 anos. Se ele trabalhou 6 anos, ele já perdeu 1 ano por conta, ele só pode reclamar os 5. Se ele foi demitido e levou mais 1 ano para ingressar com essa ação, ele perdeu mais 1 ano. Então é importante assim, se ele tem algum direito, ele já ingressar rapidamente na justiça. E nós temos mais uma pergunta agora da Laura Munhoz, de Guaratinguetá. Cortaram o nosso vale alimentação, que era diário, e temos que pagar a nossa alimentação. Isso não é direito adquirido? É um direito adquirido, Laura, não pode cortar, se está previsto dentro da Convenção Coletiva de Trabalho. O vale alimentação, a empresa vinha fornecendo esse vale alimentação e deixa de fornecer, vocês agora estão tendo que pagar por isso. Ao final, quando da sua saída da empresa, você pode reclamar essa situação, tá? Na justiça, e você com certeza será indenizada de todo o período que você teve que pagar o seu vale alimentação. Em média, quanto tempo demora um processo trabalhista? Isso é muito relativo, Paulo, mas assim, hoje em dia a Justiça do Trabalho está mais célere por conta de estar praticamente toda ela digital. Antigamente os processos eram, e ainda existe alguns processos físicos, porque a Justiça do Trabalho já há algum tempo vem, eu não sei se toda ela aqui no estado de São Paulo ainda está digital, mas os processos hoje são digitais, então eles acabam tendo uma celeridade maior por conta dos prazos e tudo, mas leve em média, vou falar aqui dentro do Vale do Paraíba, para você ingressar aí com uma ação e já de repente ter uma primeira audiência, a partir do ingresso uns 2 meses, você já vai ter uma primeira audiência, em alguns casos até 2, 3 meses. Mas você tem um resultado final desse processo 1 ano, talvez, e se houver recurso, um pouco mais. Hoje está, acredito eu, desde o início do processo até o seu fim, 1 ano e meio. A gente tem mais uma pergunta. Trabalho como doméstica por 2 horas diárias. Minha patroa quer fazer acerto para pagar por hora. É legal?
A Clara de Cruzeiro que mandou essa pergunta. É legal. Se ela trabalha 2 horas diárias, é possível. Só que existe um mínimo que é garantido a essa empregada. Ela não pode simplesmente pagar só as 2 horas. A lei prevê, se não me engano, no artigo 58, o contrato de trabalho parcial. E ali ela recebe um valor de 22 horas semanais. Então ela pode pagar dentro daquele mínimo. Agora, reduzir mais que isso, aí ela acaba só as 2 horas, pagar só aquelas 2 horas, levando-se em conta que ela tem um salário, que seria o salário mínimo, e vamos dividir o salário mínimo para pagar só as 2 horas, isso não é possível. Ela tem que atender aquele trabalho mínimo, aquele parcial previsto na CLT. Entendi. Ainda a respeito das férias, é possível vender as férias se o empregador obrigar a vender as férias completas? Não, se vender as férias completas, se o empregador obrigar, olha, você não pode tirar férias, decorreu aquele período. O empregador, decorrido aqueles 12 meses, que ele tem os 12 meses que ele adquiriu as férias, e tem mais 12 meses, os outros 12 meses que tem que ser concedidas as férias. Decorrido esse período, segundo aqui, desses 12 meses, e o empregador comprou as férias, ao final do contrato, quando encerrar, o empregado pode ingressar na justiça e pedir essas férias em dobro. Então ele pode ter o direito de receber mais um salário por conta das férias não concedidas. As férias ela deve ser gozadas pelo empregado. O máximo que o empregado pode vender e fazer uma negociação são de 10 dias, mas os outros 20 têm que ser tirado efetivamente em forma de folga para o empregado, de gozo de férias. Isso é porque existe, Paulo, estudos da Organização Mundial de Saúde, que a pessoa precisa ter, no mínimo, 20 dias de descanso ao longo de um ano de trabalho. Porque o que ocorre? As pessoas, quando você inicia suas férias, depois de um ano, o seu organismo está ainda habituado ao trabalho. E depois de uns 15, 20 dias, ele começa efetivamente a descansar. Por isso, o gozo de férias de 30 dias. É aquela coisa, a pessoa acorda todo dia cedo, o corpo acostuma, ela quer dormir um pouquinho mais tarde e não consegue. Exatamente. Jefferson, muito obrigado pela entrevista com a gente aqui. Obrigado, Paulo. Obrigado. Você deixa o seu contato para a gente, para quem estiver interessado? Deixa, inclusive, esses ouvintes que também queiram tirar uma dúvida, pode ligar, meu celular é o 12 98863 9767. E o telefone do meu escritório também é DDD 12, eu sou de Cruzeiro, 3144-7445. Jefferson Almada, muito obrigado. Agora nós vamos para o intervalo comercial e no próximo bloco a gente tem culinária com Paula Machado.